tornar a autoridade nacional no tratamento de doenças metabólicas e longevidade. E depois de 20 anos de prática clínica, Dr. Baracate e eu decidimos criar a Nova Saúde. Eu preparei um plano para transformar a sua prática e tornar você um novo profissional da saúde integrativa. Nunca antes na história vimos tantas pessoas no mundo com doenças metabólicas, autismo e uma verdadeira crise de saúde mental. Eu nunca revelei esse conhecimento em 20 anos. Agora está na hora de romper o silêncio e que me tornar a autoridade nacional no tratamento de doenças metabólicas e longevidade. E depois de 20 anos de prática clínica, Dr. Baracate e eu decidimos criar a Nova Saúde. Eu preparei um plano para transformar a sua prática e tornar você um novo profissional da saúde integrativa. Nunca antes na história vimos tantas pessoas no mundo com doenças metabólicas, autismo e uma verdadeira crise de saúde mental. Eu nunca revelei esse conhecimento em 20 anos. Agora está na hora de romper o silêncio e que me tornar a autoridade nacional no tratamento de doenças metabólicas e longevidade. E depois de 20 anos de prática clínica, Dr. Baracate e eu decidimos criar a Nova Saúde. Eu preparei um plano para transformar a sua prática e tornar você um novo profissional da saúde integrativa. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula. Estamos muito felizes de termos chegado nesse momento com vocês. E como é gostoso esse friozinho na barriga, né, Baracate? Você tá com friozinho na barriga? O quê? Tá gelado? Tivesse... Deixa eu ver. Eu vou te falar que eu e uma câmera já estamos bem acostumados juntos, hein? Realmente é um momento muito feliz nosso, né? Termos visto ontem 2.500 pessoas terem se mantido conosco até o final é um indicador de sucesso muito grande e de grande comprometimento de vocês. E significa que nós estamos possivelmente apresentando algo que te interessa e nós, do outro lado, ficamos felizes por ver tamanho interesse aqui conosco. Realmente, o objetivo de tudo isso é transformar essa pós-graduação no maior movimento de saúde integrativa do país. E para que ela seja o maior movimento de saúde integrativa, ela não pode ser exclusividade de médico. Ela tem que ser inclusiva, ela tem que envolver todos vocês, profissionais de saúde. E para isso a gente preparou essa pós-graduação, esse curso, para demonstrar a vocês tudo que a gente tem para poder oferecer para vocês, para que você possa ter esse acesso, ter essa visão globalizada e se tornar um profissional de saúde integrativa. Ansiosa pela última aula? Eu também. Vamos dar uma aceitada? Vamos bater um papo. Vamos lá. Queremos ajudar vocês a desenvolver protocolos integrativos atualizados para que vocês possam aumentar os resultados, lotar sua agenda, alcançar a remissão de todos os sintomas dos seus pacientes e se destacarem como profissionais de saúde integrativa na sua região. Vou trocar de óculos. Muito bom. Bom, chegamos à nossa terceira e última aula desse curso gratuito, tratamentos metabólicos, tratamento de saúde mental e sintomas do TEA.
São mais de 20 anos de experiência que nós estamos trazendo aqui. Vimos e enxergamos essa oportunidade lá atrás e queremos e enxergamos que esse seja o seu momento também de oportunidade, tendo em vista a movimentação do Ministério de Saúde, da Secretaria de Saúde, aprovando as PICs, que são as práticas integrativas para todos os profissionais de saúde. Queremos tornar vocês uma referência, gerar resultados, crescer, que vocês cresçam profissionalmente, que vocês possam enxergar a causa raiz da doença. Esse é o objetivo principal. Hoje, mesma coisa, quase sempre, tudo que eu trato é intestino. Um paciente, por 20 anos, ele contou que ele já usou antibiótico terapia 30 vezes nos últimos 20 anos. Mais de uma vez por ano, Marcelo. Caramba. Árabe, grande consumidor de pão e coalhada. Quando a gente começou a conversar sobre leite, ele pirou. Falei, mas nunca ninguém me falou isso, doutor. Pois bem, eu só peço sua confiança. Experimente, você vai ver que a sua rinite, sinusite, as suas dermatites vão sumir. Então, você, com o conhecimento de causa, você muda a vida, você surpreende os seus pacientes. Você começa a ser indicado de boca em boca, não existe melhor status. Eu sei que um bom marketing digital pode ser interessante, mas eu vou te contar para você que ainda não está na área integrativa e você que está, sabe que a razão do seu sucesso profissional hoje são seus resultados. É por isso que te procuro. Não tem nada que funcione melhor do que o boca a boca. Queremos que vocês tenham conhecimentos atualizados, que possam construir uma carreira sólida, contribuir para a melhoria da qualidade e da vida das pessoas que vocês atendem. Então, por isso, parabéns. Parabéns por vocês estarem aqui conosco, parabéns pela coragem de romperem com crenças limitantes, parabéns por não ficarem estacionados numa posição que o tabuleiro e quem montou o jogo quer que você fique, né? O jogo é seu. É você que escolhe sua posição no tabuleiro. Não aceite que coloquem você onde querem. Por isso que eu quero pedir para vocês que estão aqui conosco. Se vocês realmente se sentem agora envolvidos, eu vou pedir o primeiro movimento aqui no chat do nosso canal de YouTube. Bota aí o hashtag Nova Saúde. Vamos acostumar, deixa essa hashtag Nova Saúde marcada no seu telefone ou no seu computador. Vamos lá, eu quero ver essa expressão de vocês, tá bom? Bom, a ideia toda é essa, e agora o que eu quero saber é onde estamos nesse momento. Você, quero lembrar, você, profissional que está errei aqui. Você que está no CLT, você precisa entender que você preso nesse salário mais curto e preso dentro de um sistema, você talvez sinta dúvida de como vai saltar. Eu sei que dá uma insegurança. Eu sei que você fica preso numa situação muito desconfortante para poder dar um salto. E talvez você só precise aumentar o seu conhecimento para ter coragem de fazer essa mudança. Então, você que ainda não trabalha com clínica e atendimento e vai começar após conosco, você tem o melhor paciente do mundo para tratar. Você. Comece por você. Trate a sua família. Você vai entender que os resultados que você vai adquirir acompanhando após durante a sua vida pessoal e familiar vai trazer toda a sensação de confiança que você precisa para você sair do seu CLT e começar a migrar como empreendedor para o seu consultório ou para alguma outra clínica, dependendo do seu poder de investimento. Isso mesmo, galera, Nova Saúde. Agora, onde você está? Você já está num consultório? A gente vai ensinar agora a vocês protocolos que podem fazer você saltar do seu 20K para o seu 50K. E você que já está no seu 50K, a hora que você entender o poder da rede de apoio, você não vai ter fim. Quando eu comecei a prospectar meus protocolos, eu tinha uma ideia, eu tinha um projeto, eu tinha uma estimativa, um desejo de... Superou em muitas vezes tudo aquilo que foi planejado. Porque os resultados são excelentes e o boca a boca funciona e a demanda cresce, cara. Queremos trazer vocês, essa travessia hoje é a terceira aula dessa travessia. E nessa aula nós vamos apresentar muito mais detalhadamente as aulas que haverão no curso de pós-graduação. Vamos apresentar alguns modelos para vocês entenderem o que significa aumentar o seu ticket médio para ter um valor de consulta maior e poder cobrar mais. Então, você agrega valor na sua consulta, coloca protocolos e procedimentos de práticas integrativas no seu negócio, você agregou valor ao seu trabalho, esse valor
merece um preço melhor. E assim você vai conseguir, com algumas ideias e sugestões, que vamos colocar aqui para vocês alguns exemplos, como você consegue saltar de 10 para 50, de 50 para cima, facilmente, à medida que você se sente confiante. Muitos me perguntaram assim, por que nós estamos orientando essa ideia, ter ideia de valor, ideia de conceito? Porque muitos outros colegas nossos que fizeram integrativa buscaram conhecimento, buscaram saber, mas não sabia como se posicionar no mercado, né? Então, por isso que é tão importante você ser integrativo e a gente está preocupado com isso para que você tenha sucesso. Por isso que essa pós-graduação é a mais completa possível, para que você consiga ter poder, informação, organizado e você conseguir ter êxito, né? Totalmente com você. Olha aqui, Thaís, segredos que a faculdade não ensina. A faculdade não ensina porque sequer sabe. Acredite no que eu estou te falando, sequer sabe. As faculdades têm uma formação muito limitada. Quem vai mudar a vida de vocês é romper com essa crença que a faculdade de nutrição e todas elas te geraram e aceitar o novo conhecimento. Isso não é para todo mundo. Essa travessia, muita gente vai ficar no caminho. Porque se não tiver coragem, não tiver confiança, não tiver disposição e se você não tiver saúde para aplicar, lembra o paciente do que o Marcelo falou ontem, da enfermeira, da fisioterapeuta? Ela tinha um sonho, ela queria comprar uma máquina de ozônio, ela estava pronto, o curso estava pronto, ela só não tinha energia, disposição, saúde para poder aplicar o trabalho dela. Então você tem que entender que é você que vai fazer essa travessia. Como é que você está para fazer essa travessia? Está confiante? Você está sentindo segurança? Com essas 2 aulas e essa terceira hoje, me conta. Aliás, é uma boa pergunta. Eu preciso de coragem, abrir uma clínica, mas está desafiador. Eu entendo tudo que você está vivendo, Graziele. Eu queria que vocês colocassem no chat comentários do que vocês estão sentindo, em que momentos vocês estão. Vocês estão no CLT? Querem começar a atender consulta? Como é que vocês estão se sentindo? Vocês já têm uma clínica, um consultório como ela? E estão com receio? O que vocês precisam para crescer? E se vocês já estão sentindo algo da nossa parte que possa atender as expectativas de vocês, para que vocês possam reinar e prosperar no negócio de vocês, de forma ética e acelerada. Por isso que eu pergunto em que nível de coragem e disposição você está, tá? Nós temos que sair desse modelo sistêmico que foi criado para nós. Um sintoma, uma doença, um remédio e um profissional específico para aquilo, sem voz, sem energia, sem resultado. Eu tenho meu consultório, mas estou caminhando aos poucos e esse conhecimento que vocês estão oferecendo vai virar minha chave. Vai virar a chave. Nós vamos dar a chave para você virar a fechadura da sua vida, abrir as portas da sua clínica. O que nós vamos dar para vocês é a chave que vai abrir a fechadura da prosperidade na sua vida, no seu negócio. Nós não temos nada para reter nem segurar de conhecimento. Prosperamos, somos sucessos em cada um na sua área, estamos transbordando em prosperidade de negócio financeiro e saúde. Queremos isso para todos vocês, o que mais queremos é isso para vocês. Porque quando a gente atinge isso, esse momento, desculpa, Marcelinho, quando a gente atinge esse momento, a gente começa a pensar, o que eu quero agora? Comprar algo, começa a fazer, não é nada disso. Aliás, quando começa a ganhar muito dinheiro, a última coisa que você quer é ficar gastando dinheiro, acredite. Eu queria gastar e comprar muito mais coisas quando eu não tinha dinheiro do que hoje que tenho. Hoje eu não quero gastar, eu quero ter tempo para viver a riqueza que eu adquiri. Porque de que adianta ter muito dinheiro se você não tem tempo para usufruir essa riqueza com lazer, com saúde, com a sua mulher, com o seu filho, sua esposa, com a sua família e tempos de qualidade na sua vida. Então, isso a gente já está vivendo. Agora o que a gente quer é passar esse legado. A sensação... a gente conversou muito sobre isso, Marcelo. Mas, Marcelo, vamos passar tudo? Um olhava para o outro, vamos passar tudo. Vamos chamar os professores e pedir para eles entregarem tudo. De cara, tudo. Porque o nosso objetivo é único, exclusivo. Ver você prosperar, tá? E na reunião da gente lá no lançamento com os professores, a gente fez essa proposta, né? Porque a gente falou assim, ó, nós queremos atingir 3.800.000 habitantes, pessoas nesse ano. E aí, como vocês vão conseguir isso? Formando pelo menos 1.000 profissionais de saúde integrativa. Então a gente vai entregar tudo para que vocês possam ajudar, prosperar, levar essas pessoas para conseguir ter qualidade de vida. Só assim, entregando tudo. E vocês não sabem como os professores da pós ficaram entusiasmados com os comentários de vocês quando nós apresentamos a grade e os próprios professores. Temos um grupo deles, eles estão entusiasmadíssimos com a ideia desse encontro em breve com vocês. Já pediram para criar sala de discussão, né? Já estão querendo
querendo fazer discussão de caso com os alunos. Vai ter um tão... modelo, eu vou apresentar para muito vocês. bom. Existe um modelo a todo final. A gente vai chegar lá, né? Conhecemos as dificuldades que vocês estão vivendo, essa valorização, a dificuldade no reconhecimento de profissão, a expectativa de resultado no tratamento, medo de errar, medo de falhar, uma concorrência que parece sempre desleal, né? Essa busca por diferenciação e a segurança e a confiança que vocês precisam para poder gerar resultado. E aí no tabuleiro? Está cansado da posição que estava? Está feliz com a posição que está no seu tabuleiro? Quer mudar? Quer mudar de posição no jogo? Quem é que quer ser rei do jogo do tabuleiro? Quem quer ser a rainha nesse jogo do tabuleiro? Eu não tenho dúvida. Quando eu enxerguei esse jogo e percebi que era peão, eu sabia que eu não queria mais estar naquela posição e sabia exatamente que, apesar de um cavalo, de um bispo, de uma torre ser melhor do que o peão, sempre quis ser o rei do meu jogo, do meu tabuleiro. Baracate, eu quando trabalhava no polo petroquímico e eu na operação e tudo, eu falava assim, puxa caramba, eu olhava madrugada assim, eu falava, eu sou um peão aqui nisso aqui. Quando eu mudei, que eu já estava na medicina, que eu estava na traumatologia, que eu dava aqueles plantão e saía 0 hora, saía madrugada, eu falei, caramba, eu continuo um peão nessa história. Eu preciso sair desse tabuleiro e mudar o jogo para mim. E é assim que a gente mudou, né? Não tenho dúvida que você já está reinando no seu tabuleiro, Marcelo. Fala pra galera escrever quem é rei e rainha. Eu sou rei, eu sou rainha. Se você... Gostaria que vocês compartilhassem conosco. Escreve aí se você já é o rei ou a rainha no seu jogo de tabuleiro. E se for um peão, escreve e entenda. Você não tem culpa disso. Agora, você tem a informação que faltava para você. A partir desse momento, você sabe que o verdadeiro ignorante não é aquele que não sabe, é aquele que ignora a informação. Eu estou lhe dando o caminho. Eu não quero que você ignore. Não quero que você seja ignorante. Eu quero que você usufrua de toda essa informação para que você possa prosperar. E olha aqui, ó, quem concorda com tudo que falamos. O Prêmio Nobel de Medicina de 2021. Né? Olha o que ele diz, o Prêmio Nobel de Medicina. Medicamentos que curam não são rentáveis, portanto não são produzidos. Ou seja, a indústria farmacêutica pode ter algum produto que cura? Possivelmente. Mas para que vai fazer? Você imagina que ele vende uma vez só e te curou? Ele quer um remédio que venda várias vezes sem te curar para que você seja um eterno freguês e cliente dessa medicação. A indústria farmacêutica, na realidade, não quer curar ninguém. E por um motivo muito simples e direto. A cura é menos rentável que a doença. Essa afirmação vem do vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, o bioquímico e biólogo molecular inglês Richard Roberts. Tá bom para vocês? Né? Não é mais só o Baracate aqui falando, não. E lembrando que esse é o grande problema que estamos vivendo na sociedade. Um aumento de sobrepeso exponencial, um aumento de incidência de 1 para 36 crianças no espectro autista, o pior índice, um dos piores índices, terceiro pior índice de saúde mental, mas no final o que temos é uma grande oportunidade. Lá atrás, todo mundo queria um médico integrativo quando eu apresentei. Hoje, vocês profissionais de saúde podem fazer tudo que eu e Marcelo começamos há 20 anos. Vocês estão autorizados a isso. Vocês só precisam de uma pós registrada no MEC para que possam fazer parte desse jogo, né, de sair dessa posição. Sou médico recém-formado e quero iniciar pela... Ivan Dias, você não sabe a alegria que eu recebo de ver um médico recém-formado pensando fora da caixinha, querendo impactar. Eu sugiro que você faça uma especialidade médica, né? O CRM ele exige, ele fica atrás disso de vocês, e em cima da sua especialidade médica qualquer, você vai aplicar todo o conhecimento integrativo holístico. Né? Um cardiologista que pode prescrever treino, que cuida do sono, que cuida da alimentação, e não aquele cardiologista barrigudo, sedentário, fumante, esperando para prescrever para você uma estatina. É outro profissional de saúde. E vocês entenderam que nós não somos contra a especialidade? Olha o que o Baracate falou. Faça especialidade para até que você não seja perseguido, mas você seja integrativo. Né? Isso. Você como especialidade, porque hoje a medicina acha que qualquer médico tem que ser um especialista. Eu não vou discutir isso agora. Mas se você é recém-formado, eu sugeriria que fizesse ou endócrino, ou nutrologia, ou uma clínica, alguma coisa que lhe agradasse. Você não sabe o que um psiquiatra com visão integrativa faz diferença na vida das pessoas. Né? O que mais nos impressiona é o psiquiatra quando tem conhecimento integrativo. Ele abandona quase 80% do arsenal medicamentoso que ele usava. Agora, um psiquiatra integrativo vai usar medicação somente para aqueles que realmente necessitam de medicação. E eu garanto que é menos de 10% do que a população está usando. Olá, boa noite, eu sou podóloga, eu posso fazer a pós? Só nível eu não sei né? a sua formação, mas eu preciso de um nível superior
terminado. Preciso cansada de ser peã, Joana. Vem com a gente, querida. Nós temos na nossa grade um neurologista integrativo. O Dr. Érico Carvalho é o nosso professor da parte mental e ele é um neurologista integrativo. Né? Eu gosto disso, ó. No tabuleiro da vida, eu quero e você é a rainha. Sabe o que você está fazendo agora? Crescendo com Marina? Marina Porto. Você acabou de mandar uma mensagem para Deus, você mandou uma mensagem para o universo. É o desejo. Agora, com esse desejo forte que eu vejo crescendo em vocês, sabe o que precisa? Isso que eu vou definir para vocês é a lei do retorno, gente. Então, deseje. Sou uma mula de carga, não aguento mais os plantões noturnos, está acabando com minha saúde física e mental. Márcia, você tem que mudar o decreto. O decreto. Eu sei que você está ruim. Você tem que dizer, eu cansei de fazer isso, eu quero isso, serei isso e mereço isso. É dessa forma positivada, afirmativa, com desejo real que você joga para o universo. Agora falta a segunda coisa, merecimento. Como é que você quer prosperar, crescer, fazendo a mesma conta? Como é que você quer um resultado diferente se você só faz a mesma coisa? Para você sair de onde está, agora precisa merecer. Então você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa investir. Então você deseja de verdade, faz por merecer. Agora, o que eu peço, que é o terceiro item da lei do retorno importante? Você tem que vibrar a frequência do sucesso. Como é o Você já tem que atender seus pacientes e ter uma relação com eles como se já estivesse vivendo a saúde integrativa. Essa conspiração energética vibracional vai construir pontes para você acessar o seu desejo, o seu sucesso. Bom, a gente vai falar sobre os sintomas do transtorno do espectro autista. E para que vocês entendam isso, a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico. Como que esse diagnóstico hoje chegou ao DSM-5 e por que as pessoas estão falando assim, doutor, eu nunca vi tantos casos de autismo hoje, será que é porque aprenderam a diagnosticar ou virou diagnóstico da moda? Bom, primeiro que não é moda, tá certo? E as pessoas sim, os profissionais estão aprendendo a diagnosticar porque estão investindo nisso, porque a informação é o saber, é o poder e ajuda a população. Mas para que você entenda melhor esse diagnóstico amplo, porque o DSM-5 foi modificado para que isso tivesse uma cobertura maior, eu falo que é uma grande janela para que pudesse todas as pessoas que tivessem algum tipo de transtorno, algum tipo de modificação sensorial, cognitiva, tivesse proteção para tratamento. Então, por isso que esse diagnóstico foi modificado no DSM-5, mas é bom que vocês entendam que o autismo, ele é uma desordem neurológica ou biológica, ele não é uma doença. Então, é interessante que vocês saibam disso, porque assim, o autismo não tem cura, porque não é uma doença, mas o autista também pode ter comorbidades e ele pode adoecer. Então, é muito importante que você saiba disso, para que você entenda que quando uma pessoa, a gente estiver falando de tratamento do autismo, o autismo ele é um neurodivergente e a gente não tem nenhum problema com o neuroatípico nem com o neurodivergente. Essa questão é uma questão neurológica e biológica, mas quando o paciente estiver com as comorbidades, e é tão comum que a gente vai estar falando aqui de diversas coisas que o Baracate falou aqui, na síndrome metabólica, o autista também pode ter, e principalmente a questão do eixo intestino-cérebro. Então, a disbiose, a dificuldade de eliminar fungos, as questões de eliminação de metais pesados, de toxinas do corpo, o estresse oxidativo, e o que gera todas essas questões. Então, para que a gente possa conseguir entender, esse artigo aqui está bem completo, ou se vocês quiserem buscar algum outro artigo, Dan Rosignol, o presidente da Academia Americana de Autismo, onde eu fui fazer minha formação com o professor Dr. Rogério Rita, Pediatria Integrativa, e lá nos Estados Unidos, na Academia Americana. Eu sou membro da Academia Americana de Autismo, meu fellowship, não existe especialidade médica em autismo, então, tanto qualquer médico habilitado com o seu conselho, ele pode tratar autismo. Não é especificação do pediatra, nem do neuropediatra, nem do psiquiatra. É do médico. Eu sou homeopata e fui fazer todo esse processo para que a gente conseguisse. Iago, qual a câmera que eu fico olhando? Porque eu estou olhando de lado. Aquela dali, né? Obrigado. Bom, a gente recebeu a mensagem que eu estava olhando de lado, alguém falou isso aí, então estamos aqui falando. Bom, então é um consenso que o tratamento do transtorno do espectro autista, ele deve ser individualizado, independente das necessidades específicas daquela criança, daquela pessoa. E muita gente vai ficar falando aqui da criança, mas a criança é a parte menor tempo da vida que um autista vai passar. Ele vai se tornar um adolescente, vai ser um homem, uma mulher para a vida inteira, um adulto. Então, quando a gente fala da criança, porque as intervenções precoces vão ajudar de melhor maneira por causa das podas neurais, tanto da fase, geralmente pergunta assim, o que é poda neural, doutor?
Imagine que os neurônios eles vão brotando os detritos, os axônios, as terminações, e quando ele já executa o papel dele de aprendizado, da lógica, da fala, do pensar, do agir, da interpretação, da grafia, da escrita, da metáfora, ele perde aquele sentido e aí vai brotar novos. É como se você estivesse passando uma máquina de cortar grama naqueles neurônios. Então, automaticamente, essas podas neurais ela tem um período. Então, primeiro vem a mímica, andar, engatinhar, falar, frasear, verbalizar, entender, interpretar. Então, todas essas fases são fases do desenvolvimento ou do neurodesenvolvimento. Então, esse artigo mostra que as evidências científicas, eles comprovam que uma das causas do autismo acontece no período gestacional, nos primeiros 3 meses de vida, quando está formando o DNA. Então, imagina que você tem um aptâmero da mãe, uma banda do DNA, do óvulo, e outra banda do espermatozoide. E eles vão formando assim, ó, adenina, adenina, guanina, citamina. Então, basta um entroncamento aqui para ele dar uma codificação que chama uma SNAP, ou um polimorfismo, uma codificação que não vai evitar, não vai conseguir que ele interprete ou uma conversão de um aminoácido em uma proteína, ou uma deficiência de uma enzima, ou isso vai dificultar no aparelho digestivo, ou um problema que pode ser tipo genético, cromossoma X frágil, ou Sanfilippo, ou Prader-Willi. Qualquer que seja essas alterações, pode causar uma alteração de polimorfismo, de não absorção de ácidos graxos, alterações de fenilcetonúria, uma série de fatores que pode modificar essa absorção. Tipo, eu tenho que pensar, agir, o meu sistema parasimpático, ele dá o comando aqui, ó, hipotálamo, hipófise, pituitária, adrenal. Esse é o sistema parasimpático onde eu estou no controle. Lembra, Baracate falando, o vagotônico? Eu controlo as minhas emoções e isso vai me originar uma situação de reação ou de fuga, que é o sistema simpático, o alerta, fuga, que esse você não consegue controlar. É as autonomias, eixo elétrico, coração, pulmão. Então, qualquer que seja desses processos que pode ter ocasionado toxicidade ambiental, agrotóxicos, inseticidas, pesticidas, infecções, vírus, impactos causados por contaminações, outras reações que estão dentro dessa pesquisa científica, mostra que, inclusive, o estresse que a mãe pode ter sofrido, um antibiótico, uma infecção urinária, um deslocamento de placenta, uma alteração de um abandono, uma rejeição, dá uma descarga de adrenalina, de cortisol absurdo, um medo, um susto, uma rejeição, uma tentativa de aborto, uma tentativa de medicamento, a pílula do dia seguinte. Então, todas essas questões vão estar impactando e gerando essas possibilidades de polimorfismo. Deu para entender? Bom, isso vai estar dando as alterações que aquela pessoa vai apresentar. Ela pode ter um comportamento repetitivo, um interesse restrito, uma irritabilidade, um recolhimento social ou um olhar divergente. Então, o neurodivergente é como se ele visse o mundo sob uma outra ótica. Então, por isso que é tão peculiar a gente olhar e ver que é uma necessidade específica e por isso que precisa ser individualizado. Não existe um autista igual ao outro. Não existe um remédio que sirva para todo mundo. Deu para entender? Então, quando você lida com uma pessoa que tem um transtorno de espectro autista, que ele está agitado, que ele está reativo, tem N causas que podem estar causando isso. E você vai passar a achar que você vai controlar isso com uma Ritalina? Você acha que você vai controlar isso com um foco de déficit de atenção com a risperidona? Ou você vai dar um Aldol para essa criança? Ou você vai dar um Depakote? Ou você vai dar um... Bom, então entendeu agora que automaticamente, quando você tem um processo, não é um remédio que vai resolver, você tem que ir na causa raiz. Por isso que a visão integrativa é um modelo de interpretação que não trata somente a doença e o sintoma, mas o sistema, o todo. Então, por isso que a gente tem essa visão e quer trazer para vocês todo esse processo. Vai dispensar os exames? Não, muito pelo contrário. Uma investigação muito bem feita, clínica, laboratorial, ela vem embasada com os exames para que você possa entender um coprológico, um sistema de IgE total, as imunoglobulinas, os IgM para Cândida, para Clostrídio, para tudo aquilo que o Baracate falou aqui, também precisa ser feito para qualquer paciente. Isso não é dispensado. É claro que a gente vai poder usar
ferramentas para as pessoas que não têm, às vezes, a gente está no Brasil tão grande e a pessoa que está tão distante, ele não tem, às vezes, nem acesso ao médico, que dirá o laboratório. E aí ele vai depender de um profissional de saúde integrativo que possa ter uma visão de fazer uma análise com a biorressonância ou com a tecnologia all-scan, por um aplicativo do celular, que ele vai conseguir olhar e ter uma resposta disso. E quando tiver uma condição de poder fazer um exame de laboratório, claro que é muito bem-vindo. Então, entenderam agora que esse DSM-5 foi desenvolvido pela Associação Americana de Psiquiatria e ele utilizou os critérios. Então, ele agora só tem 2 critérios. Um déficit persistente de comunicação, interação social ou não, que é o da linguagem, ou comportamento restritivo repetitivo. Então, ele vai vir com a classificação do CID-11, que você tem deficiência de linguagem ou não, deficiência de comunicação ou não. Ele vai ter os níveis, nível 1, de suporte, porque precisa de um suporte mais leve, geralmente é uma pessoa que tem uma comunicação mais funcional, ou ele consegue entender, ou nível 2, que ele não consegue se expressar, tem uma comunicação deficitária, ele depende do outro, ou nível 3, que é a pessoa que já está no nível mais agressivo, ele mutila, ele faz autoagressão, heteroagressão. Então, a depender disso, não tem mais aqueles diagnósticos. Ah, é um autismo leve. Ah, é um autismo moderado. Ah, não existe mais isso. E ele abrangeu todas as possibilidades de transtornos. Então, a gente costuma duvidar agora quando tem uma pessoa que você fala, poxa, mas ele comunica, ou ele não tem problema social, ou ele socializa, ou ele fala, ah, e por que ele é autista? Gente, autista não tem cara, autista não tem rosto, autista não tem cor, não tem cabelo, não tem nada disso. Então, o autismo, ele é um transtorno fisiológico, sensorial, cognitivo, neurológico e biológico. Então, dentro desses processos, abrange tudo. Então, imagina que agora o transtorno do espectro autista está lá, apraxia, dislexia, hiperlexia, TDAH, autista, Asperger. Então, entendeu agora que ele pode ter diversas variações e de comportamentos dentro desse contexto. E aí você pergunta, e o autismo? Ele não tem causa? Ele não é uma doença, porque ele não tem uma causa. Vocês entenderam que o diagnóstico que está na faculdade é, encontrou um problema, tem um diagnóstico, é uma doença, que causou foi isso e tem um remédio. O autismo não. O autismo tem N causas e pode ter N comorbidades. Então, é classificado conforme a condição sindrômica, que é o atraso no neurodesenvolvimento. Quando ele é genético, que a criança já nasce dentro de um contexto, o X frágil, o Rett, o Down. Hoje, 30% da síndrome de Down, da trissomia, está no transtorno do espectro autismo. E você fala, poxa, mas isso... O Down, ele tem questões de não verbal, tem questões sensoriais cognitivas, mas ele não é só uma triplicação do PA21? É, mas ele também pode estar no espectro autista como qualquer outra pessoa. Então, essas questões dos distúrbios metabólicos, as questões dos neurotransmissores que o Baracate falou aqui, as doenças mitocondriais, as mitocondriopatias, os erros inatos de metabolismo, as encefalites, as encefalopatias, a paralisia cerebral, a hipóxia, a falta de oxigenação, tudo isso leva a um atraso no neurodesenvolvimento que vai ter questões sensoriais, cognitivas, atraso na fala, ou tipo 2, que é quando aquela mãe chega no consultório e fala assim, doutor, meu filho desenvolveu todos os marcos regulatórios do desenvolvimento, andava, falava, e de repente, depois de uma virose, depois de uma otite, depois de uma amidalite, depois de um processo, ele regrediu, ele parou de falar. O que aconteceu? Essas são as encefalopatias. Fungos, vírus, intolerâncias alimentares, uma série de fatores que podem causar uma neuroinflamação subclínica e vai desenvolver e desencadear, e ele entrou no autismo. São terminologias que os pais usam e que, na realidade, ele já tinha um gatilho ou um polimorfismo e isso aí foi disparado. Deu para entender? E na Bom, voz você fala muito disso, né, doutor? eu estou dando só uma sinopse aqui para poder entender onde eu vou entrar no caso clínico, porque se a gente não fala isso, as pessoas vão falar, acha que o autismo não é doença, não tem cura, não tem tratamento e tem que aceitar isso. Então a pós-graduação vai ter um módulo todinho com a doutora Tiele Machado, com o doutor Érico Carvalho, com a doutora Roberta Baroni, uma nutricionista mestre em nutrição sensorial e integrativa. Olha lá o iceberg que o Baracate apresentou aqui da inflamação. O que você está vendo na linha dos sintomas é a ponta do iceberg.
A questão está aqui embaixo, que é o ambiental, ou genético, ou congênito, ou ambiental. Vocês viram que a questão ambiental é os comportamentos, as inflamações e todos os processos que vêm atrelados a isso. Então, é lá que nós vamos, na raiz do problema, para a gente poder tratar o sintoma. Então, ao invés da gente tratar o sintoma, nós vamos investigar as causas. E daí tá os traços, né? Pode ter alterações individuais, comunicação, habilidade, sensitivo, aprendizado, mas a questão toda está aqui, ó. As questões de saúde, que elas não só são problemas médicos, mas elas são problemas de todos vocês, profissionais de saúde. Então, disbiose, cloremia, intolerâncias alimentares, toxinas, como que se resolve? Você acabou de aprender. Mudança de hábito alimentar, retirando glúten, retirando lactose, retirando toxinas, acidulantes, conservantes, comidas industrializadas, acidulantes, é isso aí. E não tem mistério. Isso aqui é a trilha dos impactos gestacionais, que são vários impactos, né? Então, tem alterações aonde? Imune, metabólico, gastrointestinal e cérebro. Tudo isso aqui, ó, que passa por uma alteração de deficiência. O segundo slide, Rodrigo, por gentileza. Tudo que passa por um sistema de autoimunidade, inflamação crônica, ó, inflamação, deu para entender? Você viu lá a doença metabólica, a obesidade, a vasculopatia dos pacientes? Aquilo tudo é sistema imune. Sistema de metabolismo, metabólico, estresse oxidativo. Lembra dos radicais livres, Baracate falando? Sistema gastrointestinal é a principal fonte de tudo isso. Então, se você não tratar o intestino, você não vai conseguir tratar o cérebro. Você viu ele falando que 80% do que é absorvido no sistema da serotonina, do prazer, dos canais de GABA, de alegria, de satisfação, é absorvido no intestino, é produzido no intestino. Então, tudo isso vai gerar o quê? Os comportamentos, mutilação, agressividade. Por isso que a gente fala que quando uma criança está agressiva, quando a criança está ausente, isso não é sintoma do autismo. Você viu lá o DSM-5. Então, isso significa que essa criança, esse paciente ou adulto, ele está neuroinflamado. E onde está a neuroinflamação? Gastrointestinal. Então, por isso que isso aqui se chama uma desordem sistêmica. E o tratamento tem que ser sistêmico. Por isso que eu preciso do nutricionista, eu preciso dos terapeutas, eu preciso do profissional fisioterapeuta, eu preciso do psicólogo e eu preciso das terapias assistivas. Então, esse aqui é um gráfico muito simples que ele começa dentro de um processo onde que você está vendo ali na linha, como se fosse o iceberg, uma árvore, quando começa a dar uma série de processos e não dá frutos, aqui é o sintoma. Nós temos alergias, depressão, tireoidite, alterações no aprendizado. Isso aqui é só a copa da árvore. O problema está lá embaixo, ó, na raiz, ó, é o solo. Lembra o Baracate falando aqui? Não adianta você tratar o peixe e botar na água suja. Tem que limpar a água, tem que limpar o território, tem que limpar o solo. Então, tudo isso aqui está dentro desse processo. E o que causa as leveduras e fungos? Quando você vê uma pessoa com abdômen distendido, fezes fétidas, diarreia, vai dar alterações de irritabilidade, agressividade. Intestino preso, está enfesado, vai ficar agressivo. E qualquer pessoa, um neurotípico e agrava mais ainda em um neuroatípico. Uma criança desconectada, bate na barriguinha dela, não precisa ir profissional não, gente. Ouviu aquela barriga timpânica, aquela barriga estufada? Está inflamado. Riso sem motivo, falando desconecto. Então, tudo isso aqui, compulsão por doce, tratar seletividade alimentar, precisa ver isso aqui. Ah, ele não aceita, ele não quer, ele só quer o que ele gosta, ele só quer o que ele quer. Não! Ele só está querendo o que alimenta os fungos. Eles são mais inteligentes do que nós. Nós só temos 40 mil anos nessa Terra. Eles têm milhões de anos. Então, precisamos olhar isso aqui. Isso aqui é um problema de disbiose, mas não é só do intestino, não. Ele está em todo o corpo. Olha lá na conjuntiva. Quando já foi feito o teste na conjuntiva de encontrar fungos e bactérias, como na boca, como nos dentes, como na gengiva, as peritonites, que vão para o coração. Como é que ele se comunica? Pelo sistema tissular. Então, onde você vê mucosa, mucosa no olho, mucosa no nariz, mucosa na boca, nos sinos, no rino, no esôfago, no estômago, no intestino, no reto e no cérebro. Causou eosinofilia no estômago, vai causar eosinofilia no cérebro. E sabe o que significa isso? Hiperexcitação nos macrófagos, vai hiperexcitar os neurônios. E aí, como é que vai ficar a sua criança?
Não desliga. E o pai fala assim, esse menino parece estar ligado no 220. E se tivesse um 360, ele estaria conectado. Porque não desliga, ele está hiperativado. Ligou o sistema adrenal dele, ele vai começar... Ele não consegue desligar, porque ele não vai produzir serotonina, não vai absorver dopamina. Então, o eixo das catecolaminas não vai funcionar. Deu para entender? Bom, eu acho que eu consegui fazer um leve, né, rápido aqui, porque... Vocês estão gostando? Vocês estão entendendo? Coloca aqui para mim para ver, porque a turma aqui da operação fica todo mundo preocupado, porque às vezes eu falo e aí às vezes tem alguns slides e eu preciso que você entenda. Olha aí, conhecimento de ouro. Obrigado, Rose e Martina. Então, esse é o propósito para a gente entender que quando você aprender a tratar uma pessoa com sintoma de um transtorno do espectro autismo, ele tem todos os processos da síndrome metabólica, dos transtornos mentais. Então, é muito peculiar você encontrar todos esses sintomas e mais alguma coisa, porque tem as outras questões próprias do autismo, que é a questão biológica e neurológica. Então, vamos apresentar aqui um estudo de caso. Bom, esse é do LAC, chegou para mim com 3,4, peso de 13 quilos, uma altura de 75, e a mãe então foi atendida lá no Instituto de Saúde Corpo e Mente, lá em Salvador, e a gente apresentou a mãe com algumas queixas. Bom, pode passar, por favor, Rodrigo. Você está aqui. Bom, vocês vão acompanhando aí. Eu vou falar algumas coisas mais rápidas, mas você vai receber esses slides lá para vocês, tá? Então, o que ele tinha? Ele tinha um déficit de atenção, ela tinha muitas queixas, que ele tinha problemas de reações de intolerância alimentar, queixava muitas crises sensoriais, 7 a 12 dejeções, choro, desconectado e baixo peso. Que bom que vocês estão gostando. Eu estou tentando dar o meu melhor aqui, mas eu vou tentar ser um pouco mais minucioso, porque a gente vai ensinar isso lá na pós-graduação, tá bom? Bom, ele tinha o quê? Brincadeiras não funcionais, ele estava não verbal, ele não compreendia, ausência, olha só, 3 a 5 dias com problemas gastrointestinais, com 7 a 12 dejeções de diarreias, infecções respiratórias, usou muito antibiótico, floratil, corticoide. A mãe estava desesperada, doutor, eu não sei mais o que fazer. Aí a gente vai entrar no estudo de caso, lá por aquele processo que a gente está ensinando aqui, o método DS. Então, como é que é o método DS? Nós temos uma queixa e vamos ter uma análise para a gente ir na raiz do problema, ok? Concorda? E nós vamos ter um processo que a gente vai conseguir chegar a um diagnóstico patognomônico, psicoemocional e vamos dar a solução. Então, dentro desse processo, a gente vai dentro desse contexto. Rodrigo, você quer me dar esse controle aí? Porque senão eu vou ficar dependendo de você, eu vou ficar aqui assim, ó. Então, aqui a gente vai para a análise, tá certo? Análise de caso. Então, a gente vai, gestação, foi desejada? Como é que foi? Foi o parto? Desejado muito, doutor. A gente amou todo o processo para a gente ter nosso filho, a gente programou. Só que durante o processo ele teve uma complicação. E aí, nessa complicação respiratória, ele teve que ir para a UTI. E lá ela falou assim, doutor, eles nem perguntaram para mim, deram leite de fórmula, de vaca, e não perguntou, porque eu tinha intolerância à lactose. Logo o menino começou a vomitar, ficou vomitando durante 5 dias. Olha só, isso é uma prática que existe. Quando a mãe não está amamentando, teve uma questão, uma apgar 7 respiratória, e vai para lá e, infelizmente... Oi? Pode aqui, você não sai do quadro, tá? Eu tenho que ficar aqui, né? Eu não vou balançar assim não, né? Tá, não, Bom, com certeza tem um monte de paciente meu aí, já sabe que eu não fico parado quieto mesmo, que eu tenho 4 telas lá no meu consultório. Bom, vocês lembram da minha história, né? Então, na realidade, assim, um dia eu estava palestrando num congresso de saúde mental e minha mãe estava lá na palestra. Quando eu terminou a palestra, ela falou assim, Celo, você sabia que você teve tudo isso quando você era criança? Todos os sintomas que você colocou aí, você teve. E depois eu vim descobrir que eu fui alfabetizado, autodidata, para poder acompanhar o meu irmão, Douglas, que ia para a escolinha, para a alfabetização. Então, 3 anos eu já estava lá. Eu não conseguia ficar dentro da sala de aula. E eu seria, naquela época, um TDAH. E com 15 anos eu passei no vestibular para engenharia e eu não conseguia escrever. Eu tinha uma disgrafia, a caligrafia, do professora Zeca, toma-lhe bolo para poder fazer aquelas caligrafias, mas naquela época eu não sabia onde diagnosticar esse processo e depois eu desenvolvi o meu mapa mental. Por isso que eu fiz engenharia, depois eu fiz medicina, depois eu fiz e por aí vai. Bom, então vamos voltar para o caso. Olha o que é que ela relata. Bota o caso aí, Rodrigo, por favor. Então me dá esse passador aí, para eu não ficar... Esse aqui, ó, só está no apoio. O de cá você não me deu, não. Mas eu tenho um passador ali, ó, que eu dei a água. Você quer os dois? Uai.
Eu sou um baiano mineiro, viu, Baracate? Eu sou de Nanuque, o Baracate toda hora fica me chamando de baiano, mas eu sou um baianeiro, né? Então eu recebi o título de cidadão baiano e aracajuano. Então tá, é assim, beleza? Então tá bom. Então, olha quantas infecções ele teve. Teve problemas de pé, mão e boca, depois teve problemas de infecções respiratórias, tomou muito antibiótico. Então ele tinha muitas questões fisiológicas e isso foi agravando todo o processo. Então, automaticamente, esse aqui daqui, mas se ligar ele funciona, né não? Não deve ligar não? Não, vamos lá, que está desligado. Bom, dentro desse contexto, a gente... Por favor, Rodrigo. Me dá o passador, que senão eu vou ficar fazendo assim ó, com você o tempo todo. Ele está te olhando. Legal, beleza. Bom, então, ele te vai para os exames que vai poder avaliar. Geralmente tem os exames laboratoriais, que a gente vai mostrar aqui que tinha, e ele foi feito uma parte de biorressonância com o aurímeter e com a biorressonância o scan tecnologia, e dentro desse processo encontrou uma série de processos. Ele tinha intolerância a trigo, a glúten, leite animal, caseína, coco, não é cocô, é coco, cacau, manga, uma série de processos. E deu também presença de clostrídio no exame do aurímetro, com essa bioimpedância que vocês vão aprender lá na pós-graduação. Deu presença de alumínio, chumbo, mercúrio. Quem que vai ensinar? Quem vai ensinar vai ser a doutora Flávia Barbim. Sabe muito. É verdade. E o doutor Jorge Valente ficou impressionado ela fazendo a avaliação dele e bateu todas as questões que ele tinha. Bom, a vitamina D, baixíssima, 19, vitamina B12 baixa, o IgE total, o máximo dessa criança seria em torno de 60, permissível até 90, deu 900. O que é IgE? Imunoglobulinas causados por reações metabólicas de eosinofilia gastrointestinal. O alimento entra e ele não consegue processar, o corpo cria anticorpos antígenos e começa a reagir contrário, cria uma reação de aglutinização e ele começa a ter um filme. Nesse filme, que as mães falam assim, doutor, como é que tira esse filme? Como é que vai fazer um tratamento com desparasitação para retirar esse filme? Porque fica fungos e leveduras ali. Bom, aquilo ali, ele começa a produzir reação contrária por causa desses alimentos. E isso vai causando um local, de um território de produção de leveduras. E vocês vão ver que no exame dele deu, olha lá, entamoeba histolítica. Só que vocês aprenderam que dizia que ela é uma comensal. Como assim? Tu tem uma ameba dentro do seu intestino, isso é comensal? Isso é simbiótico? Não, isso é disbiótico. Você não pode ter um verme desse dentro do seu intestino e dizer que isso é normal. Então, dentro desse processo, isso é Baracate perturbando. O incêndio vai vir aqui, viu? O pessoal da Cogna vai chegar aqui. E olha lá os exames, FAN reagente. Olha o alumínio que fez lá na biorressonância e bateu aqui, o colesterol baixíssimo. Aí alguém fala assim, olha que bom, o colesterol dele está baixo. Não, ele não está produzindo a metabolismo de ácidos graxos. Isso é um polimorfismo. Lembra que a gente falou que precisa de colesterol para produzir a cascata de hormônio? Aí deu alterações da amônia, IgE total, de desbiose positiva, calpronectina alterada. Ou seja, olha a serotonina dessa criança, ele não está conseguindo absorver e não tem carreador, ele não está convertendo aminoácido, os aminoácidos, valina, isoleucina, que leva a serotonina para o cérebro. Então, ele não tem. E uma classificação de ATEC alterada dentro desse contexto. Então, automaticamente, a gente vai para a proposta da saúde integrativa. O que se faz primeiro? Ó a escadinha, mão de escada. Correção da alimentação, das dietas, remoção das toxinas, tudo que o Baracate falou aqui, está aqui. Isso aqui é no MedMaps, é na Academia Americana de Autismo que ensina isso aqui. Olha lá, correção das alergias alimentares, modular o sono, Baracate, com a melatonina, os suplementos de aminoácidos, tratar sem fazer isso aqui antes, não adianta. Às vezes todo mundo vem procurando tecnologia assistiva de ponta, os melhores da equipe multidisciplinar. Oi? E quem pode fazer isso? Os profissionais de saúde, formados pela Universidade de Saúde Integrativa, a Nova Saúde, e a gente vai ensinar todos eles podem fazer isso aqui. Pessoal, olha o nível de atenção e complexidade que o Marcelo pode chegar. Enorme, pode mais, mas nada substitui o básico, tá? Básico é sono e intestino.
É o dever de casa. Por isso que a gente fala que, se não entender a parte da alimentação, o papel da nutrição é muito importante para um tratamento dos sintomas do transtorno do espectro do autismo. Então, automaticamente, depois você vai para as questões nutracêuticas, metilação, detoxificação, e aí você vai com a parte da estimulação de neuroplasticidade. Mas primeiro, a gente tem que olhar para isso aqui. A neuromodulação, a neuroinflamação, que a gente vai mostrar aqui com a tecnologia de estimulação magnética de transportador de corrente, ele pode ser feito com o psicólogo já na base. Mas observe que a gente tem um caminho para percorrer e nem todo mundo tem tecnologia. Só tem um alerta que vai na tela aí, ó. Manda aí. Dê um comentário, por favor, que tem gente chamando... Ó, já tem gente negociando. Pessoal, Olha. presta atenção aqui, bota a tela aqui, ó. Não existe nenhum grupo oficial comercializando nada. Denunciem. Denunciem esses oportunistas que estão aparecendo aí para atrapalhar a vida de vocês e tirar vocês do foco. Não há ninguém. Nós, quando o Marcelo e eu avisarmos aqui, ao vivo, estarão entrando os ADMs para poder apresentar os modelos para vocês. Denunciem. Pega esse grupinho aí de bandidinho e denuncie, por favor. Gente, isso é igual golpe que sequestrar alguém ou que deposite dinheiro na minha conta, pelo amor de Deus. Não tem nenhum selo da Universidade de Saúde Integrativa aí, ou da Cogna, ou do grupo da gente. Não caiam nesse golpe, porque a gente não tem condições de devolver a vocês, porque a gente não está prometendo nada aí, tá? Olha, se ligue, tá certo? Bom, então dentro desse contexto a gente começa o nosso protocolo, tá certo? Então dentro desse protocolo a gente vai começar por onde? A doutora Roberta Baroni, a nossa professora, tratou dessa criança juntamente comigo. Na época, ela estava em transição para montar a clínica dela, ela estava lá no Instituto de Saúde Corpo e Mente, entrou com a parte de tratamento dieta, escolheu a dieta sem glúten e sem lactose, exclusão pela biorressonância que deu lá atrás, lembra? Tirou o coco, tirou o cacau, uma série de outras questões, até fazer o exame de micro-RAI. A biorressonância resolveu. Esse exame no DNA ele é feito para as questões de intolerâncias, de imunoglobulinas tardias, mas com a biorressonância resolve muito bem, gente, porque se tirou os principais 80% do que causa questões na zonulina, nos leaky guts, na permeabilidade seletiva, é glúten, lactose e derivados do animalzinho chamado vaca e boi. Bom, entrou com a vitamina D3, 3 vezes por semana, com a dose alta, meticobalamina. Começou dentro desse processo, esperou 15 dias dessa readaptação para entrar com essa cepa de Saccharomyces boulardii. Um dos presidentes da Academia Americana de Autismo publicou um artigo que ele fez com o Saccharomyces boulardii e entrou no processo de remissão de mais de 1.000 crianças com transtorno do espectro autismo, com síndrome do intestino irritável, que lá eles chamam ADIT. Como é que é? Repete. Com probiótico. Só probiótico. Com probiótico, a ação integral sobre 1.000 crianças do espectro autista. E publicado, esse artigo está publicado, a gente vai mandar aqui para as pessoas Olha verem. o tamanho da relação da saúde intestinal. Tudo é intestino, Constelação. Constelação não, alunos. Alunos. Olha, a gente vai colocar aqui diversos artigos, foi feito um estudo com 4.000 pessoas autismo, só corrigindo a alimentação e como melhorou o comportamento cognitivo, o intelecto, o desenvolvimento. 4.000, só alimentação, gente, só alimentação. E como a gente fala, né? Só não, alimentação é tudo, né? Mas um ato simples, que às vezes as pessoas estão procurando tanta coisa. Bom, aí começou o protocolo de knockout, já com as terapias assistivas, entrou paralelo, porque tinha dado já positivo para clostrídio e tinha a parte de verminose. Então, esse protocolo foi criado, a doutora Maria Emília Gadelha, a doutor Rogério Rita, eu participei também, que era um protocolo com 40 sessões de ozonioterapia, começa com 20 sessões 5 vezes por semana, depois diminui para manutenção de 3 vezes e faz uma manutenção de 60 para não ter reações. Ozonioterapia, vocês têm noção do que é ozonioterapia, povo? Né? Essa emissão desse gás de oxigênio, né? O3. Isso aí leva célula, leva vida para todas as células do intestino. É bactericida, é fungicida, é virucida. Não mata as bactérias saudáveis da microbiota. Fazer a infusão de gás via retal através de ozonioterapia é uma maneira de limpeza, de faxina do trato intestinal. E olha, Baracate, naquela época a gente não podia fazer porque a gente era proibido, né? Agora, graças a Deus, depois da sanção e o presidente, hoje a ozonioterapia não é só um ato que para profissionais de saúde, agora também para o médico. Então, todo profissional de saúde, ele
pode realizar essa terapia que é oxigênio, gente. Oxigênio é vida. E ele está lá em cima no céu para proteger a camada, para não ter toxina. Ele desce para a terra quando tem uma poluição muito grande, para ele poder limpar isso aqui. E ele entra no intestino através dos enterócitos, via retal, da ampola retal, e vai até o cérebro. É geral, ele se comunica. A absorção a nível vascular, do nível intestinal, é máxima. Depois que você colocou no intestino, é sistêmico. E aí, olha aí um protocolo de terapias que você pode utilizar no seu consultório. Você ainda nem tem uma clínica, isso já pode ser feito já no seu consultório. É um aparelho de ozônio e um aparelho de Rife para retirar. Viu lá que o exame deu alumínio? Hoje não se aceita mais mineralograma para se fazer para a gente, mas para vocês pode. E você não precisa nem de um oligoscan, você pode fazer com a biorressonância que bateu lá com o exame laboratorial na dosagem sérica do alumínio, comprovou. Então, fez esses dois tratamentos, ó, ozonioterapia no seu consultório, a terapia Rife, e você já tem um protocolo que eu vou mostrar aqui para você criar uma ideia de conceito, uma ideia de valor na sua consulta. Foi feito um detox homeopático CIS, isso vai estar sendo ensinado lá, o cloro, a parte toda do arsênico que foi feito como homeopatia, e você, tanto farmacêutico, odonto, todos os profissionais nutricionistas vão poder fazer também. Bom, automaticamente pensou em te dar valor à consulta, né? Vamos pensar em como colocar valor de procedimentos, de protocolos, pensando na viabilidade do seu consultório, da sua clínica. Então, olha aí. Uma consulta com integrativo, 380. Uma ressonância com aurímetro, R$300. Uma biorressonância com AuScan, 700. Um plano alimentar com nutricionista, 480. Se você não é nutricionista, você pode orientar a alimentação ou trazer o nutricionista para a sua equipe. Na rede de apoio, coloca isso. Né? Uma prescrição de suplementos, está dentro da consulta. Uma limpeza mecânica com terapia, ozonioterapia, 40 sessões, R$4.000, porque você diminui o valor para poder ajudar o paciente. A hipertermia com a manta Biomate, mais R$1.000 por sessão, 10 sessões, uma terapia de frequenciais. Então, você já tem um protocolo aqui agora, ó, de R$8.480. E eu vou te dizer, o pai que está vendo o seu filho com todos os processos, que não está evoluindo, o seu sensorial cognitivo, não está conseguindo comunicação, não ser funcional, ele vai fazer o esforço que for e Deus prosperar e ele vai realizar o tratamento, porque você está vendendo para ele um resultado, você não está vendendo um milagre, porque depende dele corrigir todo o processo da alimentação e isso resolve, certo? E se ele tem um plano de saúde ou um plano de doença, é um direito do cidadão ter as terapias que o profissional de saúde indica para o seu paciente, ok? E ele tem a justiça para poder recorrer tudo isso aí. Oi? Quem que tem um paciente com autismo que conhece alguém que poderia indicar um protocolo desse? Vocês aí, profissional de saúde, que você tem um filho ou conhece alguém, porque isso agora, se é 1 para 36, todo lugar, na escola, no seu parente... Do seu lado vai ter alguém. Vai ter alguém do espectro autista. Então, pense se você pode indicar isso, ou você já pode orientar dentro do seu consultório, ou de onde você trabalha, onde você atende. Coloca aqui, quem que tem pacientes autistas e o que vocês fazem, ou o que vocês gostariam de estar fazendo. Ou se algum de vocês é mãe de autista. Porque eu preciso contar uma coisa. Quando eu comecei a atender crianças do espectro autista, quem mais me ensinou, por mais que eu tenha aprendido com os feras, foram as mães das crianças autistas. É muito conhecimento que uma mãe adquire quando ela entende a missão dela. Parabéns, mães de crianças autistas. Baracate, você sabia que a Academia Americana de Autismo, o movimento todo, que naquela época era o movimento DAN, o biomedical, foi criado por mães de autistas, né? Eu entrei em grupos de WhatsApp nos Estados Unidos para acompanhar as trocas de informações que as mães fazem entre elas. É de altíssimo nível de conhecimento. Muito. E elas vão buscando em todos os lugares e compartilhando. É uma entidade, é um movimento, né, das mães das crianças do espectro autista. E hoje lá, o biomedical é feito por médicos naturopatas, que a medicina funcional integrativa, você já falou isso aqui, o Rodrigo já trouxe artigos, são médicos que eram os naturopatas, que hoje são os biomedicais, né? Então, essa rede lá, ele é agregada, que é isso que nós estamos querendo fazer aqui. Bom, então deu para você entender que agora você já tem um protocolo e você já tem um tratamento, e aí vamos voltar para aquela desparasitação, que aí a gente usou os fitoterápicos, que o professor, o doutor Júlio, né, que vai dar essa aula de fitoterapia, naturopatia, eu utilizei uma artemísia e utilizei um óleo de orégano. Então,
por diversas questões, ele estava muito reativo, eu preferi ir com um tratamento de forma, porque quando você faz uma desparasitação para fúngico e a gente não usa drogas farmacológicas, a criança pode ficar mais reativa. Então é interessante que você vai fazendo um passo por vez. Corrige a alimentação, espera como ele vai reagir, faz um passo, entra com homeopatia, entra com os florais. Como diz a história, né? Canja de galinha e cautela não faz mais mal a ninguém. Então, ainda mais uma canja de galinha de osso, né, Baracate? Sem dúvida, caldinho. O caldinho. Olha, elas estão aqui compartilhando, né, mães de autismo, né? E aí eu tenho um movimento que eu acho muito importante, que é preparar as professoras do ensino das escolas a saber como tratar e lidar com crianças espectro autista. Olha aí, ó. Né? Olha aí, mais um depoimento. Olha aí, ó, ela está falando do filho dela. Olha o que ela está falando, Baracate. A mãe do paciente. Hoje sem adaptação escolar. Mas nós precisamos preparar os professores que não sabem lidar com isso. Né? Eu conversei com a professora Roberta Maroni, a Nutri, mestre em nutrição. Nós estamos programando um projeto para educar os professores do ensino a lidar e saber lidar e conduzir bem as crianças espectro autista nas escolas. Thaís, gratidão pela confiança que você teve na nossa equipe. Olha, sala do filho, 5 anos particular, tem 16 crianças, 5 são de espectro autista. Se essa escola e esse professor não sabem lidar, nós queremos invadir as escolas, o próximo passo. Muito bom. Bom, você vai aprender, Adriana. Você ainda não tem crianças do espectro autista porque não sabe lidar. Depois de tudo que você vai aprender na pós, você vai se sentir confiante. Sabe quem vai te dar confiança? Conhecimento. O seu conhecimento vai fazer você abrir as portas para atender as famílias do espectro autista. Mas aqui, o nome aqui não é à toa que é Universo, né? Então o Universo vai levar eles até você. Não se preocupe, que isso aí é questão do Universo, tá? Bom, diante de tudo isso que a gente fez, a gente chegou já, eu recebi ela de volta e coloca aqui o retorno, por favor, Rodrigo. Olha lá, estudo. Então, ela retorna no terceiro mês, olha. No terceiro mês, ela já fala que ausência de diarreia, 3 meses de tratamento. Ele tinha 7 dejeções por dia. Né? No 5º mês, chegou a tecnologia REAC, a gente começou a neuromodulação, a estimulação do transportador de corrente elétrica, o garoto começou a falar, e daí ela já volta, ó, doutor, já está falando 50 palavras. Você fala, puxa, 50 palavras é pouco? Imagine para quem não falava nada, ou quem falava 2, 3 palavras. Começou a mudar completamente o horizonte dessa criança, e aí todo um processo que foi estimulado dentro dessas questões. Então, você entendeu que precisa fazer o dever de casa? Então, o dever de casa começa pela parte da alimentação. Então, estimulação da parte da alimentação, fazer a terapia parental, porque esses pais, a Thaís, que já se apresentou e está autorizado, tá? Esse caso, ela foi devidamente autorizada. Então, o Leonardo também, eles seguiam religiosamente, eles mudaram o hábito de vida, ele tem uma lanchonete, ele mudou o hábito de vida dele pelo garoto, e aí mudou a família inteira ganhou. E aí, olha só, ela fala que em 2018, a gente começou em 2015, né, ele já estava falando 200 palavras, o comportamento dele ainda estava um pouco agitado, ainda meio birrento, estava se adaptando. Parou as diarreias, estava já aceitando as escolas, já tinha melhor amigo. Sabe o que é isso para uma criança? Ele ter melhor amigo, ele não estava mais ausente, recolhido, ele estava tendo as questões da dispraxia, que tinha que ainda resolver. E automaticamente, olha, 2019, já estava no 3º ciclo do REAC, o ciclo é feito de 19 sessões, a gente vai ensinar como todos os profissionais de saúde vão poder aplicar. Quem tem que avaliar e acompanhar é um médico e agora um psicólogo. Mas todos os profissionais de saúde podem ter esse equipamento na sua clínica e ter um psicólogo na rede de apoio ou ter um médico na rede de apoio. Bom, a mãe fala que, olha, que em 2015 ele tinha sido do intestino irritável. A classificação, que a gente vai mandar para vocês, quem tem pacientes autistas aqui, tem filhos autistas, ensinar como que se faz o questionário ATEC para ver a questão sensorial, cognitiva e a questão de saúde. Começou com 88, olha aí, com 22. Já estava cantando parabéns, ele não gostava de ir para parabéns, de festa, ou seja, ele já estava convivendo socialmente e dentro de um universo onde tivemos outras questões para poder resolver dentro do processo. Teve uma questão própria, que foi um deslize que ela falou, que era justamente ele, ou na escola, ou teve alguma coisa que ele teve aparecimento de fungo. Por isso que a gente fala que o tratamento dos sintomas do transtorno do espectro autismo é orai e vigiai.
Uma vez corrigidos os hábitos alimentares, é para a vida toda. Não adianta você limpar um terreno e depois você jogar toxina de novo. É o que o Baracate falou aqui. Você quer um hábito de vida saudável? Para a vida. Não é só agora. Não é só emagrecer, não é só tratar sintoma, não é usar canetinha ou usar remédio ou usar ansiolítico, antidepressivo. A gente precisa olhar a longo prazo, porque o que mais esses pais me pedem é assim, doutor, eu tenho preocupação como é que vai ficar o futuro do meu filho na minha ausência. E eu sou pai, eu também sei disso. Eu tenho um filho também no transtorno, que a gente lida com todas essas questões, então, e diz que eu também sou, né? E está tudo certo. Só que eu me tornei um funcional e eu quero que todas essas pessoas também sejam funcionais. Ó ele, Dudu, lendo tarefas de casa, está lendo inglês, Dudu já lê, já faz poesia. 2023, Dudu no consultório. Coloca essa tela, por favor, Rodrigo. Olha só, Dudu já atendido pelas obras sociais, a gente transferiu ele para a fundação. Vocês que vão estar fazendo todo esse processo de a parte financeira, de empreendedorismo, chega um momento que a gente precisa ter algo de retorno para dar à população, para dar o que o universo te deu. Então, eles foram levados para a obra social da Fundação Bonanza, a gente atende crianças com microcefalia, autismo, as mães com fibromialgia, dá o apoio para as mães, pacientes com suporte no câncer. Então, quando você chegar lá, que você chegar ao topo, que você vai chegar, como empreendedor de sucesso na saúde integrativa, faça uma obra social, faça uma doação, faça um dia de atendimento gratuito. Isso traz conceito para você, porque você vai ter o marketing vai te ensinar aqui, ação social, você entra nas rádios, na televisão, gratuitamente, porque você está fazendo uma obra de ação social. E aí, olha só, ele está cursando hoje a 6ª série, sem fazer prova adaptativa. Hoje ele é um poliglota, né? Fala mais de 3 línguas, fala fluente o inglês, estuda espanhol, francês, faz artes e teatro. Mudou a escolha de profissão, ele falava que ia ser médico para cuidar das crianças, agora ele diz que também vai ser professor e vai ser médico para trabalhar na Fundação Bonanza comigo. Tem um áudiozinho dele aí? Quer o áudio agora? Quero. Eu quero o áudio, por favor. Vocês sabem, nós temos vídeos incríveis, mas por respeito à criança, decidimos não compartilhar os vídeos, apesar de todas as famílias terem aprovado, porque não há ninguém mais entusiasmado com o resultado e o desejo de compartilhar essa alegria do que os pais. Mas são vídeos pessoais, íntimos, que nessa escala grande poupamos por respeito e ética. A gente tinha vídeos aqui mostrando pacientes que eram agressivos, que se feriam. Com mudança muito radical, né? Hoje, frequentando escolas, né? A gente tem o depoimento da Cati Lúcia falando do filho dela, que acho que talvez tenha aí o vídeo dela. Mas solta aquele áudiozinho aí. Só rapidinho, o que eu quero dizer para vocês é que vocês vão construir as suas histórias com os resultados. Vocês vão ter vídeos de história na história da sua vida. Eu guardo aqui dezenas de casos incríveis que as famílias têm gratidão comigo. E isso é a maior remuneração que pode haver, muito mais do que qualquer financeira, é ter a gratidão de uma família por você, quando você impacta na vida delas, especialmente dos filhos dela, e em especial nas crianças do espectro autista. Tá rolando? Tá. Hoje é um dia especial, porque é a celebração do aniversário desse ser de luz generoso, inteligente, corajoso e que vem cumprindo com maestria tantas missões destinadas a ele aqui na Terra. Parabéns, doutor Marcelo. Obrigado por tudo o que você representa para nós. Nossa eterna gratidão. Que as portas do céu se abram em bênçãos
nesse novo ciclo que se inicia. Beijo no coração, Dudu e família. Como é que você vai falar? Olá. Olá. Eu sou? Dudu. E você, doutor? Dudu. Ah, e vai trabalhar com quem? Dudu. Ei? Como é o nome do seu médico? Doutor. Hã? E você tá ouvindo aí? Escuta aí o coração do doutor. Qual é o nome do seu médico, Dudu? Doutor. Doutor quem? Dudu é doutor, sim. Olha que beleza. Ainda tá. Pode deixar. Ele convocando para uma palestra que a gente ia dar de autismo. Eu coloquei ele para convocar a população. Como estou convocando agora vocês, profissionais de saúde, para vocês virem para a Nova Saúde e vocês poderem fazer isso aí que a gente conseguiu, né, realizar para essa família, que o quanto que essa mãe, né, me traz de alegria, de alimento de alma, né, Baracate? Não, e te carrega, te enche de gratidão. Não há nada que nutre o coração mais do que a gratidão das pessoas. Vocês que já estão na integrativa, eu sei que já colheram resultados assim semelhantes. Agora, quando impacta no filho de uma mãe, é mágico, é emocionante. Eu me emociono demais com as mães. Acho que é porque eu sou filhinho de mamãe. Baracate chorando. Eu Vocês choro, pensam que ele não cara, chora? Pensa que só o chorão sou eu? É fogo, cara, não. Eu lembro da minha mãezinha, Allah yarhamah. Deus a tenha. É verdade. Bom, vai soltar o vídeo? Tem um vídeo aí que é a mãe... Nicolas, quando chegou aqui, logo após a pandemia, Nicolas estava totalmente surtado. Ele estava todo amarrado, tinha que usar tipo uma camisa de força para não se matar. Ele se agredia, se autoagredia, se automutilava e era muito difícil. Ele batia, ele mordia na gente, na família, nos profissionais, no pessoal na escola. E tipo assim, os psiquiatras só faziam entupir ele de medicação alopática. E aqui, com o Dr. Marcelo Bonanzi, com a Corpo e Mente, ele começou a evoluir, começou a tomar coisas mais naturais e fazer um tratamento mais natural. E Nicolas mudou completamente. Nicolas, em menos de um ano de tratamento, Nicolas superou todas as minhas expectativas, que eu não tinha nenhuma antes de chegar aqui. Nicolas hoje já cata, ele já conversa, tá sem blusa, tá falando melhor, ele tá sem o capacete de proteção, só usa um abafadorzinho, né, quando tem muito som, muito ruído. E tipo, a gente já tá no caminho para ele voltar para a escola no que vem. Então, para as mães, para as pessoas que acham que não tem jeito, que só medicação alopática, clínica, psiquiátrica, não. O autismo tem jeito de outra forma e é só procurar uma ajuda adequada, como o Dr. Marcelo e como a clínica. Agora, bom, então vocês viram que o que a gente conseguiu fazer, assim, com o simples, gente, com o simples. Então, o Baracate, com todo o processo dele, que as pessoas pensam que tem 1000 tecnologias, né? E tem mesmo, mas o simples resolve. O básico né? resolve. O básico resolve. E olha, isso alimenta a nossa alma, sabe? E por isso que a gente quer convocar vocês para poder ensinar tudo que a gente aprendeu, porque não é só isso, a gente tem um arsenal de informações, de saber, os 27 professores, cada um dentro da sua especialidade, dentro do seu saber, vai poder entregar tudo para mostrar a vocês que vocês podem ser mais, que vocês devem ser valorizados. Merecem. Merecem. Né? Que eu fico falando assim, gente, um profissional de saúde brigando por um piso salarial, pelo amor de Deus, a gente precisa valorizar e corrigir essa injustiça. Só é possível gerar saúde se estivermos saudáveis. Vocês têm que estar saudáveis. Saudáveis física e financeiramente. Então, eu vou passar a bola agora para o doutor Baracate. Muito bom. Eu quero um papo com vocês. Quero começar a conversar com vocês e o que eu mais quero dizer para vocês é que o maior erro que você pode cometer quando entra na saúde integrativa é não ser o seu primeiro cliente.
você tem que ser o seu primeiro paciente. Aqueles que estão conosco, mais adiantados na saúde integrativa, já sabem disso, né? Mas você, porque eu imagino que são grupos heterogêneos que estejam conosco, você que ainda não entrou, acredite, você tem que ser o seu primeiro paciente, você tem que aplicar em você. A insegurança que talvez você tenha é a falta do domínio do método. Eu vivo o que eu prego. Eu sou uma autoridade porque eu faço tudo aquilo que eu prego. Isso me traz autoridade. Nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos, né? Não são as nossas palavras que nos definem, são nossas atitudes e ações. Então, estar atento a isso. Você quer ser uma referência em saúde integrativa? Então você tem que ser o maior exemplo de pessoa saudável em saúde integrativa. Eu não estou falando magrinha, eu não estou falando sarada, eu estou falando dentro daquilo que você quer trabalhar, a pessoa mais saudável, cheia de energia e disposição. Uma das coisas que os pacientes mais querem, clamam quando entram na minha sala é: doutor, quantos anos o senhor tem? Eu quero ter a sua energia. Doutor, não é normal, o senhor tem 60 anos, olha, eu quero estar assim também. Né? Por que eles querem estar assim? Porque eu sou a referência e o maior exemplo do meu trabalho. É assim que eu me torno autoridade. Não é só conhecimento, é prática. Não adianta só o conhecimento, tem que aplicar, tá? Eu fico tão feliz quando às vezes eu recebo paciente assim que eu tratei ainda na época de traumatologia, né, que eu operei fratura de quadril ou joelho, o que tinha que ser. E eles falam assim: incrível, doutor, parece que o senhor está mais novo do que há 20 anos atrás. Eu falo: ô, Glória, obrigado. Eu fico, né, pelo menos a gente está praticando o que a gente prega, né, Baracate? Já você está mais bonito e mais novo do que eu te conhecia há 17 anos. Inchadão, né? Muito mais bonito. 120 anos, muito obrigado.